meu nome é Kaline Menezes, eu sou acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Dom Pedro II. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Inovação Tecnológica na Saúde Cardiovascular. Tem como autoras eu e a professora Simone Souza. Então, a inteligência artificial ela tem se mostrado promissora por seus resultados positivos no diagnóstico e prognóstico dos pacientes. A inteligência artificial ela é um conjunto de modelos matemáticos e da computação capazes de simular a inteligência humana. O machine learning é uma subcategoria da inteligência artificial que busca a adaptação independente de novos cenários, identificando padrões através de dados. Então, com isso, o objetivo da pesquisa foi investigar quais são os avanços e inovações tecnológicas na área cardiovascular. Então, essa pesquisa ela se trata de uma revisão integrativa da literatura, onde os dados eles foram pesquisados nas bases de dados da Lilacs, Medline e Cielo, utilizando os descritores inteligência artificial e cardiologia. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 5 anos em português, que respondessem ao objetivo da pesquisa, e excluído carta ao leitor, teses e dissertações. Então, foram encontradas nos estudos algumas tecnologias que podem assessorar a prática na cardiologia, que são ferramentas usadas na predição e prevenção de enfermidades cardiovasculares. E para complementar, no diagnóstico e prognóstico da doença arterial coronariana, o uso dos algoritmos de aprendizado de máquina do machine learning, eles se mostraram eficazes. Estudos mostraram que a reserva de fluxo fracionada derivada da TC do Deep Learning, ele pode ser uma alternativa para guiar revascularização e também para reduzir eventos cardiovasculares adversos maiores. Também pode ser usado na predição da revascularização futura e também para identificar indivíduos com probabilidade de precisar de revascularização e serem encaminhados para cateterismo cardíaco. Outra tecnologia que pode ser usada é a angiografia por inteligência artificial automatizada, que se mostrou útil ao tirar fotos angiográficas que podem ajudar pacientes com doença arterial coronariana. Em um outro estudo, avaliando o desempenho diagnóstico de reserva fracionada de fluxo do miocárdio na detecção da doença arterial coronariana em tomógrafos de gerações anteriores, eles demonstraram boa performance diagnóstica com redução de falsos positivos, evitando assim que o paciente ele seja submetido a novas intervenções. Então, conclui-se que há grandes avanços na área da tecnologia envolvendo a inteligência artificial, porém, percebe-se a necessidade de estudos profundos sobre o tema, demonstrando os resultados e sugerindo melhorias. Olá, meu nome é Maria Tereza, eu sou aluna de fisioterapia da Faculdade Facotu e hoje eu vou explanar um pouco sobre a avaliação da prática de atividades físicas e da carga de estresse sofrida por cuidadores de idosos. Então, hoje já podemos dizer que o Brasil é considerado um país idoso, tendo em vista de que essa população está constantemente crescendo no país, onde, de acordo com o IBGE, a população idosa já sobressai a população infantil. Com isso, pode-se dizer que essa população precisa constantemente de cuidados, já que ela é acometida por patologias com uma alta frequência e muitas vezes precisam de cuidados especiais. É aí que entra o papel do cuidador de idoso, que muitas vezes é designado a um familiar, o que acaba consequentemente acarretando esgotamento físico e mental. O objetivo desse trabalho é avaliar a prática de atividades físicas e a carga de estresse sofrida por esses cuidadores de idosos. O trabalho refere-se a um estudo descritivo transversal com abordagem quantitativa formado por uma amostra de 21 cuidadores. Os resultados obtidos foram que 71,4% dessas pessoas que participaram da amostra são do sexo feminino. 28,6% se encontram na faixa etária de 18 e 30 anos. 52,4% dos avaliados são solteiros, 71,4% possuem parentesco com esses idosos e 66,7% possuem outra profissão. Com isso, pode-se concluir que a maior parte dos cuidadores que fazem parte da pesquisa sofrem com uma carga de estresse moderada.
e que, além de atuar como cuidadores, também possuem outra profissão, o que aumenta mais ainda essa carga de estresse, já que essa pessoa precisa, além de lidar com uma dupla jornada de trabalho, também precisa lidar com os estresses do dia a dia. Esses cuidadores, ao aderir à prática de atividades físicas, mesmo que de forma leve, é muito benéfico, já que irá ajudar a prevenir doenças, lesões e melhorar o humor. Porém, muitos não dão continuidade à prática de exercícios, o que pode trazer consequências tanto à saúde física quanto à saúde mental. Meu trabalho foi isso e muito obrigada. Boa noite a todos. Eu queria falar que é um prazer estar participando do primeiro Congresso Internacional de Análise e Pesquisa Clínica, Inovação que Gera Desenvolvimento, como apresentadora do meu resumo na categoria e-pôster. O título do meu resumo é o emprego de canabinoides para o alívio de sintomas da esquizofrenia. O meu nome é Raquel Descaciati de Baena e eu formei no curso de farmácia no final do ano de 2021 pela Universidade Presidente Antônio Carlos, situada em Barbacena, Minas Gerais. Para introduzir o meu resumo, eu queria falar que a afamada planta cannabis sativa está cada vez mais sendo explorada para fins medicinais. Isso acontece pelo fato de que essa planta ela tem uma vasta gama de canabinoides, e esses canabinoides, que são os próprios princípios ativos da planta, eles estão sendo utilizados cada vez mais como insumos ativos para a produção de medicamentos, que têm o intuito de amenizar diversas moléstias, como dores crônicas, fibromialgia, esquizofrenia, que é o foco principal do resumo, câncer, entre outras. O objetivo principal desse resumo é demonstrar com clareza a efetividade do uso de canabinoides como insumos ativos de medicamentos para diminuir os sintomas da esquizofrenia. A metodologia desse resumo seria a seguinte: eu utilizei como fontes de pesquisa para a elaboração desse resumo artigos retirados de revistas científicas renomadas, sites de pesquisa renomados, revistas, livros, entre outros. Eu utilizei como normas técnicas a ABNT, que seria a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e como resultado, eu queria citar principalmente o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, ele é um sistema de sinalização lipídica e ele atua na modulação fisiológica do sistema nervoso. Ele é composto pelos receptores canabinoides, que são o CB1 e o CB2. Eles são compostos também por enzimas que sintetizam e degradam os endocannabinoides, e eles são compostos pelos endocannabinoides endógenos, que são a anandamida e o 2-oroquidonilglicerol. Bom, dentro desse sistema endocannabinoide, que eu expliquei de uma maneira bem simplificada, existem, como eu já citei, os receptores CB1 e CB2. E no resumo, eu aprofundei mais nos receptores CB1. Por quê? Porque foi provado, existem evidências científicas, né, de que existe uma grande quantidade, uma grande densidade de receptor canabinoide CB1 no córtex pré-frontal de pacientes com esquizofrenia. Por isso, muitos medicamentos estão utilizando como mecanismo de ação o antagonismo do receptor CB1, porque assim iria auxiliar na diminuição dos efeitos psicóticos causados pela esquizofrenia. E como conclusão, é importante falar que os mecanismos de ação da esquizofrenia, infelizmente, ainda são parcialmente elucidados. E por esse fato é muito importante abranger um conhecimento maior sobre esse tema. E eu desejo que o preconceito a respeito da cannabis medicinal para o tratamento da esquizofrenia diminua e o interesse pelo tema aumente. E assim termina a minha apresentação na modalidade e-pôster do meu resumo, com o título de Emprego de Canabinoides para o Alívio de Sintomas da Esquizofrenia. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Kaline Menezes, eu sou acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Dom Pedro II e vou apresentar o trabalho intitulado Benefícios do uso da realidade virtual
na promoção e manutenção da saúde. Então, a tecnologia ela vem avançando e, com isso, cada vez mais a possibilidade de utilizá-la na área da saúde. Então, dessa forma, a realidade virtual ela tem sido utilizada no tratamento de indivíduos que necessitam reabilitação, já que os jogos interativos eles promovem mais entusiasmo, proporcionando um ambiente mais agradável, além de ser de baixo custo. A realidade virtual ela pode ser definida como uma tecnologia que proporciona a interação da máquina com o indivíduo, a fim de promover a interação para obter melhoras na parte sensorial e cognitiva, permitindo ao indivíduo treinar tarefas de maneira repetida, promovendo um treinamento motivador. Dentre as opções da realidade virtual, destaca-se o Nintendo Wii e o Xbox 360, que além dos benefícios terapêuticos, eles são de baixo custo, podendo ser utilizados por tempo prolongado e também servem para melhorar as atividades de lazer e interação social, prevenindo assim o isolamento social. Então, dessa forma, fica evidente os inúmeros benefícios da realidade virtual e sendo imprescindível estudos que abordem essa temática. Por isso, o objetivo desse trabalho ele é investigar e demonstrar como a realidade virtual pode ser utilizada a fim de trazer benefícios para os pacientes. Esse trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, feita nas bases de dados da Medline, LIDEX e bases de dados de enfermagem, utilizando os descritores realidade virtual e saúde. Foram incluídos artigos entre 2017 e 2021, em português, originais, que respondessem ao objetivo da pesquisa, e excluindo artigos duplicados, carta ao leitor, revisão de literatura, teses e dissertações. Então, como resultado usando essa metodologia, foram encontrados 54 artigos e, após a leitura do título e do resumo, foram selecionados 3 artigos para compor a pesquisa. A amostra dos estudos foi composta majoritariamente por idosos, onde foram realizados testes sobre equilíbrio e qualidade de vida em pacientes com lesão medular em nível torácico e hipofunção vestibular unilateral, com resultados satisfatórios. Então, foi realizado um estudo na Universidade da Amazônia com 3 voluntários com lesão medular, utilizando o Xbox 360 da Microsoft, com utilização dos jogos adaptados para reabilitação em sessões de 45 minutos, com o voluntário na ortostática e em sedestação. Na avaliação pré-tratamento, os voluntários eles apresentaram scores mais baixos do que recomendado com relação aos domínios relacionados à saúde física, meio ambiente, psicológico, já que na fase aguda da lesão, os indivíduos têm mais dificuldade de se adaptar. Porém, após o tratamento, foi observado o ganho de equilíbrio de tronco com os indivíduos em posição ortostática, com os olhos abertos de 68,2% e com os olhos fechados de 204,3%, mostrando que a realidade virtual ela restabeleceu o equilíbrio corporal, corrigindo falhas no sistema sensorial por meio dos jogos. A diminuição do controle postural ela é bem comum em pacientes com lesão medular, e após o tratamento houve um aumento de 31,8% na postura de sedestação, com os olhos abertos, e em 127,4% com os olhos fechados, aumentando assim em 1,9% na qualidade de vida quando comparamos com o pré-tratamento, mostrando que a inserção da realidade virtual ela realmente promove benefícios como a reinserção do indivíduo ao meio social e lhe devolve a segurança para realizar atividades cotidianas. Outro estudo também avaliou a realidade virtual nos idosos para observar a melhora do equilíbrio usando o programa de treinamento da Nintendo Wii. Então, apesar do uso da realidade virtual com os idosos não serem tão comuns, esse estudo teve resultados positivos, como diferença significativa no equilíbrio, a confiança para realizar atividades do dia a dia e a diminuição do risco de quedas. Percebeu-se, então, que a game terapia ela pode ser uma alternativa para a intervenção com resultados significativos. Uma outra pesquisa para avaliar o uso da realidade virtual na intensidade da tontura e qualidade de vida de idosos com hipofunção vestibular unilateral, houve resultados satisfatórios. Eles utilizaram o outro Xbox da Microsoft e dividiram os 12 participantes em 2 grupos por gênero masculino e feminino. O grupo que havia apenas participantes do sexo feminino obteve resultados melhores em relação ao sintoma de tontura e aspecto físico, emocional e funcional, qualidade de vida, do que os participantes do outro grupo, mostrando então que a realidade virtual ela realmente se mostra eficaz na redução da intensidade de tontura e na qualidade de vida dos idosos. Então, como conclusão, em vista dos argumentos apresentados, nós podemos concluir que a
que inserir a realidade virtual no tratamento dos pacientes dará resultados positivos não só fisicamente, mas também emocionalmente, devolvendo a eles a autonomia, a confiança para realizar determinadas tarefas do cotidiano. Porém, é necessário salientar a escassez de pesquisas envolvendo esse tema, por se tratar de uma tecnologia nova usada na área de saúde. Os seus benefícios ainda não estão amplamente difundidos, sendo necessário, assim, o incentivo de novos estudos na área. Muito obrigada. Olá, meu nome é Kaline Menezes, eu sou acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Dom Pedro II e vou apresentar o trabalho intitulado Percepção do uso da fitoterapia e plantas medicinais pelos enfermeiros, que tem como autoras eu e a professora Camila Pureza da Silva. Então, as práticas integrativas complementares, elas são hoje uma realidade. E a fitoterapia é uma dessas práticas que podemos definir como uma técnica que faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, que consiste no uso de plantas medicinais em diversas formas farmacêuticas, que exercem alguma função terapêutica. Em 2008, foi criada a Portaria Interministerial número 2.960, que aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que tem como objetivo incentivar, avaliar e acompanhar os avanços e aplicações do uso da fitoterapia no âmbito do SUS. A fitoterapia é uma prática bem popular entre os pacientes para tratar ou prevenir doenças, através de plantas, uma das mais utilizadas pelos enfermeiros e muito utilizada principalmente na atenção básica, o que valoriza o saber popular e favorece o vínculo entre a comunidade e os atores de saúde. O Conselho Federal de Enfermagem ele reconhece e apoia as PICs, inclusive se posicionando a favor do empoderamento do enfermeiro nessas práticas. Nós sabemos que as práticas integrativas e complementares geram inúmeros benefícios, como alívio da dor, ansiedade, relaxamento, bem-estar, redução de estresses ou fobias, e o enfermeiro, atuando de maneira ativa, ele tem um papel fundamental para ampliar e compartilhar o conhecimento. Então, nós podemos perceber como as PICs elas são importantes para os usuários, sendo a fitoterapia bem aceita pelos pacientes, pelos seus inúmeros benefícios. Então, o objetivo desse trabalho é investigar e descrever a experiência dos enfermeiros com o uso da fitoterapia. E esse estudo ele se trata de uma revisão integrativa da literatura, onde os dados eles foram pesquisados nas bases de dados da Lilex, Medline e bases de dados de enfermagem, utilizando os descritores fitoterapia e enfermagem. Foram incluídos artigos publicados entre 2016 e 2021, em português, que respondessem ao objetivo da pesquisa e excluídos cartas ao leitor, teses e dissertações. Então, a partir dessa metodologia utilizada, foram encontrados 20 artigos e, após a seleção, foram utilizados 4 artigos na construção do trabalho. A maioria dos estudos da amostra, eles são compostos por estudos que realizaram entrevistas com os participantes, o que favorece conhecer a realidade da aplicação da fitoterapia nos setores de saúde. Os profissionais eles relataram que a prática mais utilizada das PICs é a fitoterapia, usando folhas e sementes para chá, para gargarejo, compressa, garrafada e emulsão. E o uso das plantas medicinais, eles têm a vantagem de serem de fácil acesso, baixo custo e facilidade no preparo, aumentando assim a adesão do usuário. Também relataram que a comunidade busca a fitoterapia para melhorar a qualidade de vida, alívio dos sintomas de alguma doença, bem-estar pessoal, além dos pacientes eles mesmos informarem, sentir-se melhor e acreditarem que tem resultado. Outro ponto abordado é o medo da população referir o uso de alguma prática integrativa com receio da opinião negativa da equipe de saúde. Então, isso mostra a importância do enfermeiro dialogar para estabelecer uma relação de confiança, mostrando ao paciente que o saber popular ele pode sim ser útil na promoção e manutenção da saúde. E, além disso, o profissional de saúde, ele sabendo das práticas utilizadas pela comunidade, ele pode orientar o seu uso para evitar efeitos colaterais indesejados. As enfermeiras também relataram que os idosos são os que mais utilizam as PICs, principalmente a fitoterapia, que é utilizada pelos participantes do grupo que participa do programa Hiperdia. As enfermeiras referiram efeitos positivos e benéficos. Outro estudo também avaliando o uso das práticas integrativas no pré-natal,
teve como resultado a fitoterapia como a mais escolhida entre as gestantes, por influência da herança familiar, ou então pela percepção positiva das gestantes sobre o uso dessa prática. A forma mais usada era com chás, pois as gestantes elas referiram se sentirem mais confiável, é uma forma confiável e simples de usar, e o estudo também refere que elas tinham um déficit de conhecimento sobre o uso das plantas, muitas utilizando plantas que poderiam prejudicar a gestação. A fitoterapia ela também foi usada no hospital em Belo Horizonte, com gestantes internadas, e alcançaram resultados positivos, como reduzir o estresse, promover o relaxamento, e as gestantes relataram satisfação com o uso dessa prática. A fitoterapia também foi a PIC mais utilizada por essas gestantes e recomendada pelos profissionais, confirmando que essa prática é de fácil utilização e com benefícios positivos. Outro estudo, outra pesquisa, referiu que 17% dos profissionais eles não interferiam não interferiam no desejo do paciente utilizar alguma planta medicinal junto à prescrição médica. Isso fortalece a relação entre médico e paciente e o coloca como um agente ativo no seu cuidado, desenvolvendo sua autonomia. Essa pesquisa também mostrou que, ao contrário do que a população pensa, o uso indiscriminado de fitoterápicos apresenta riscos, principalmente em idosos que usam um ou mais medicamentos fitoterápicos. Além disso, a pesquisa mostrou que o conhecimento do profissional influencia na intenção do uso de plantas medicinais, mostrando que a importância de disciplinas que abordem o tema no currículo dos cursos de formação. Demonstra também o despreparo da enfermagem sobre o uso da fitoterapia e que, por isso, desconsideravam a autonomia da prescrição dessa técnica, evidenciando também uma deficiência na formação. Então, como conclusão, apesar da pouca quantidade de artigos publicados na língua portuguesa que abordam essa temática, observa-se que a enfermagem é uma das profissões que tem destaque no uso das PICs, precisamente a fitoterapia, indicando e orientando os pacientes na sua utilização. Então, faz necessário o fortalecimento das bases educacionais desses profissionais, a fim de prepará-los para atender os pacientes de forma completa. A pesquisa também evidenciou os benefícios da fitoterapia e o empenho das políticas públicas em disseminar conhecimento e acesso à população acerca dos fitoterápicos, evidenciando uma área promissora para o empoderamento e autonomia da enfermagem. Muito obrigada.